Antes de mais nada, agradecer o convite do Sincep, agradecer o convite de estar aqui com vocês, é sempre um prazer voltar aqui à casa, é sempre bom poder dialogar aí com os servidores municipais de São Paulo, e o que é ruim é ter que dialogar sobre a PEC 32, né? Essa é uma coisa que a gente vem fazendo no Brasil inteiro, importante, fundamental a gente discutir o que está na PEC 32, mas é lamentável o momento que a gente vive de desconstrução do Estado brasileiro, e da forma como isso vem acontecendo, né? Não sei se vocês devem estar acompanhando as movimentações dentro do Congresso Nacional. A PEC 32 ela é um dos elementos da reorganização do Estado brasileiro e que, de alguma forma, vai redefinir a sociedade, né, o futuro da sociedade brasileira. Não é só a PEC 32, né? Nós acabamos agora de aprovar, o Congresso acabou de aprovar a privatização dos Correios, uma privatização um tanto quanto absurda, né? Nós vamos repassar quase que integralmente os Correios para a iniciativa privada, e não sabemos nem que iniciativa privada é essa, no momento em que a questão do transporte, a questão da logística é estratégica. Nós estamos discutindo agora, vocês devem estar acompanhando o debate aí da reforma política, e não sabemos direito como é que essa reforma política vai sair, a depender de como ela sair, ela vai buscar manter no poder um grupo que se alocou recentemente no poder, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas discussões. Estamos no meio da reforma tributária, uma reforma que não mexe nos dilemas efetivos da distribuição de renda no Brasil, e agora o governo começa a soltar o seu pacote de bondades, reorganizando aí, de alguma forma, tentando lidar aí com a história do Bolsa Família, mas sabendo que a intenção claramente é uma lógica assistencialista, uma lógica eleitoral, e que lá na frente ela não se sustenta, porque o atual governo não tem uma política de assistência social efetiva, ele só tem uma política oportunista. E tudo isso está no meio desse nosso debate. Então, quando a gente está falando da reforma administrativa, da PEC 32, eu tenho sempre insistido na tese de que ela não é uma reforma administrativa, ela é uma reforma de Estado. Eu acho que isso é bastante importante para a gente ter clareza disso, porque a gente ainda que lida muito com o setor público, né, a gente que está o tempo todo aí, vocês estão o tempo todo vivendo os dilemas do setor público e as mudanças de gestão, estão acostumados com muitas reformas administrativas. Todo governo que entra na capital, que entra no Estado, que entra no governo federal, ele faz uma reforma administrativa, ou seja, ele cria ministérios, ele recria secretarias, ele cria órgãos, isso faz parte do normal de uma gestão pública, ou seja, normalmente, de tempos em tempos, um gestor novo que chega, ele faz uma reforma administrativa. Nós mesmo aqui em Mauá, em Diadema, aqui que assumimos o PT assume o governo recentemente, está fazendo reforma administrativa, ou seja, está mudando as estruturas para poder construir a sua política de governo. O problema é que o que o governo federal está propondo e o que está tramitando na PEC 32 não é isso. O que está sendo proposto lá é uma reconfiguração do Estado brasileiro como a gente conhece. A primeira questão que eu quero chamar a atenção para vocês, e acho que é bastante importante, eu vou entrar depois rapidinho nos detalhes do impacto dos servidores, mas é o debate sobre o Estado ser subsidiário à iniciativa privada. Então, a principal função da reforma administrativa é mudar o papel do Estado e a sua relação com a iniciativa privada. E, no meio disso, um processo acelerado de privatização dos direitos sociais, ou seja, a ideia é que os direitos sociais vão caminhar para o mercado. A PEC 32 previa, e pelo menos isso a gente conseguiu derrubar na Comissão de Constituição e Justiça, a introdução de um conjunto de princípios na administração pública, entre eles o princípio da subsidiariedade e o princípio da complementariedade. Ou seja, na prática, o que eles estavam dizendo para a gente é que o Estado brasileiro tem que ser subsidiário e complementar à iniciativa privada. É uma inversão do que foi construído na Constituição de 88, em que, por exemplo, no caso da saúde, a saúde é um direito universal de todo cidadão brasileiro, responsabilidade do Estado, cabendo à iniciativa privada o papel complementar. A mesma coisa em relação à educação, assistência social, à previdência, e o que a gente vê é que a intenção do governo, claramente, é inverter esse papel. A inversão desse papel, vocês já viveram no estado, no município de São Paulo. Os mais velhos aqui, os que ingressaram aqui antes dos anos 2000, vão se lembrar do que foi o PAS. O que foi a transferência dos próprios da prefeitura, da saúde, né, da prefeitura para a iniciativa privada, a transferência de servidores públicos para a iniciativa privada,
e a realocação e a demissão de um conjunto de servidores públicos naquele processo. Né? Vamos lembrar aí de companheiros, a saudosa companheira Irene, né, que era da saúde na época, e que foi realocada lá no Ibirapuera, né? Ou seja, nem como o trabalho da enfermagem, que era o trabalho dela, ela podia executar. Ela foi simplesmente realocada e colocada num cantinho lá do Parque Ibirapuera, na época do Paz do Maluf. Por que eu estou chamando a atenção da época do Paz do Maluf? Porque o que está contido no artigo 37A da proposta da PEC 32 é você constitucionalizar o Paz. O que se permite ali, naquele artigo, é, de certo modo, a transferência de próprios, inclusive de servidores, em acordo de privatização do Estado brasileiro. E isso é algo muito grave. A gente vem num combate já há algum tempo bastante forte com relação às OS e às OCIPs, tanto no município quanto no Estado, mas se o artigo 37A entrar como ele está previsto ali, nós vamos ter uma intensificação desse processo de terceirização e repasse da função pública para a iniciativa privada. Isso é muito grave, isso é muito grave. Além disso, a PEC 32, ela recentraliza poder. Recentralizar poder, do ponto de vista objetivo, é, de certo modo, a gente voltar aos períodos da ditadura, seja na ditadura Vargas, seja na ditadura militar. Por quê? Porque o governo não quer mais fazer reforma administrativa no Congresso Nacional. Depois dessa reforma de Estado, o que está escrito lá é que o Executivo simplesmente vai poder criar e descriar órgãos, secretarias, cargos, a seu critério, né, de maneira discricional, sem passar pelo legislativo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Para a gente pensar o que isso significa simplesmente você extinguir uma secretaria de uma hora para outra e simplesmente extinguir os cargos que lá estão. Isso quer dizer que você vai demitir os servidores? Bem, vocês vão ver que, de alguma forma, esses mecanismos vão estar previstos. Então, isso está colocado ali, né? Simplesmente, de um lado, você repassar para a iniciativa privada parte importante dos serviços públicos, e, de outro lado, você colocar na mão do executivo poderes que ele nunca teve. Então, só esses dois assuntos, né, só essas duas questões, já colocariam em xeque a proposta da PEC 32. E eu acho que a gente precisa ter clareza do seu impacto. Aí ela entra para o mundo do serviço público propriamente dito. E aí, no mundo do serviço público propriamente dito, a primeira mudança deles é uma mudança lá no artigo 37, em que eles acabam com o conceito de função pública. Né? Eles acabam com a ideia de que o vínculo, né, que a relação do servidor público com o Estado brasileiro, ele detém uma função. Né? Isso é bastante importante. Ele substitui o conceito de função pelo conceito de vínculo. O conceito de vínculo é a minha relação que eu tenho contratual com o Estado. Função é a minha razão de ser dentro do Estado brasileiro. Isso é uma mudança também importante. É uma palavra só que muda muita coisa. E na constituição dos vínculos, o que eles estabelecem? Eles estabelecem um conjunto de 5 vínculos diferenciados e que vai atingir principalmente as carreiras vinculadas aos direitos sociais. Dos 5 vínculos, eu chamo a atenção que 3 são vínculos de rotatividade, ou seja, eles querem trazer para o Estado e querem constitucionalizar a rotatividade no serviço público. Rotatividade em que sentido? Eles propõem um contrato por prazo determinado, que, por exemplo, você vai poder contratar um professor no começo do ano e demiti-lo no final do ano. Né? E não sabemos nem como vai ser essa contratação e muito menos a sua demissão. Essa contratação por prazo determinado, por exemplo, ela vai ser a revelia do concurso público, ela vai ser feita por processos de seleção pública simplificados, ou seja, a gente vai quebrando também a forma de acesso controlada, a forma de acesso democrática e republicana do concurso público. Na outra ponta, eles criam a ideia também do contrato, eles substituem a ideia do estágio probatório, que é uma etapa do concurso público, para colocar o chamado contrato de experiência, outro vínculo precário. Né? O contrato de experiência não garante que você, uma vez que tenha entrado por lá, vai se efetivar em algum momento. É diferente, o estágio probatório, na verdade, como etapa do concurso público, você tem a sua vaga garantida ali. Se você der, se tudo caminhar como se espera no estágio probatório, a sua vaga está colocada. No vínculo de experiência, isso não está garantido. Você pode entrar pelo vínculo de experiência, fazer tudo o que tem que ser feito, só que eu posso contratar 100 pessoas por contrato de experiência e ter 10 vagas efetivas lá no final do prazo definido no contrato de experiência. E a gente sabe que essa é a lógica, por exemplo, que o setor privado opera.
Então, isso é uma forma também de você inchar a máquina pública de pessoas que não vão, de fato, efetivar a sua realização ali dentro do Estado brasileiro. Acho que isso é uma questão bastante grave. E a outra mudança, eles amplificam a possibilidade de utilização ali dos cargos de comissionamento, de livre provimento, principalmente ali os cargos que estão chamando cargos de assessoria e gestão. Esses cargos que hoje são limitados a um percentual relativamente pequeno, em que o gestor público, né, o governante de plantão, pode escolher livremente, ele se amplia drasticamente. Ou seja, esta ideia de que para você ser uma chefia, você precisa estar dentro de uma carreira pública, isso não está definido, isso vai ser quebrado. E aí a gente sabe o que vai significar. Vai significar a volta dos currais eleitorais, a volta da utilização dos cargos públicos como barganha de poder dentro do Estado, dentro dos municípios, dentro do governo federal, e isso é inadmissível. No governo federal, nós estamos falando mais de 50 mil cargos, por exemplo, só para a gente ter uma ideia do que é isso. Esta amplificação da utilização dos cargos de livre provimento é algo bastante, bastante preocupante e a gente precisa minimamente combatê-lo. E aí, sobram-se as duas formas de contrato que eles têm chamado. Esse é chamado atenção e tem tentado nos dividir, principalmente porque eles dividem o serviço público entre aquelas chamadas carreiras típicas de Estado e as carreiras normais. Para eles, o que é carreira típica de Estado? É aqueles cargos em função que só tem no serviço público. Muito bem. Primeiro, essa questão de só ter um serviço público, é algo bastante relativo. Eu tenho conversado muito com os companheiros vinculados ao setor da segurança pública, eles têm falado muito que a segurança pública é uma carreira típica de Estado, mas vamos olhar, né? No caso do GCM, por exemplo, a segurança privada é algo que já existe há muito tempo no Brasil. Então, quer dizer, você garante que o GCM será carreira típica de Estado e aí terá estabilidade ou não? Isso não está escrito, isso não está definido, isso vai ser definido depois de uma próxima lei que pode ser mudada a todo momento. Chama a atenção que, neste caso das carreiras típicas de Estado, seriam os únicos que teriam algum tipo de estabilidade, e uma estabilidade relativa ainda, que a gente explica um pouquinho mais para frente. Na outra ponta, você vai ter a grande maioria dos servidores, e aí nós estamos falando do pesado aí de saúde, educação, assistência social, o pessoal vinculados aí aos trabalhos administrativos, todos esses seriam contratos por prazo indeterminado, sem estabilidade. E vamos lembrar, nós não sabemos nem que condição esse trabalhador será contratado, porque em momento algum se refere à discussão do empregado público, ou seja, daquele empregado que teria os mesmos direitos contidos na CLT e as garantias ali previstas. Isso não está dito, isso vai ser remetido para uma outra lei, mas o que se sabe é que a grande maioria dos novos servidores que ingressarão no Estado brasileiro, eles ingressarão por essa rubrica, por esse tipo de vínculo, e esse tipo de vínculo não tem estabilidade. Aí muitos têm discutido, mas então isso aí só vai valer para os novos, né? Só vai valer para os novos servidores? Bem, eu acho que esse é um debate bastante importante. Não. Como essa reforma está estruturada? Ela está sendo pensada em várias fases. É óbvio que os novos vínculos só vão existir para os novos servidores, porque quem já assumiu o seu cargo, já assumiu o seu cargo. Mas vamos lembrar, duas ações bastante importantes. Eles estabelecem uma nova forma de criação e descriação de cargos. Primeira questão. A segunda forma, essa PEC, ela também reorganiza e obriga, de certo modo, a regulamentação da emenda 19. A regulamentação do princípio da eficiência e a simplificação do PA, né, do processo administrativo, simplesmente quebra a ideia de estabilidade como a gente conhece hoje. Não é só criar avaliação de desempenho. Por exemplo, o município de São Paulo tem avaliação de desempenho há muitos anos, desde a época das FADs, né, e depois todo o sistema de avaliação de desempenho que foi criado. Agora, uma coisa é você ter um sistema de avaliação de desempenho, outra coisa é toda a gestão ter como centro a avaliação de desempenho e simplificar os processos de demissão e de processo administrativo por insuficiência via avaliação de desempenho. A intenção deles é que a avaliação de desempenho seja a porta de saída do servidor público quando eles quiserem enxugar a máquina pública, como eles vão querer, porque eles vão terceirizar áreas bastante importantes, vão repassar para a iniciativa privada boa parte das funções que a gente conhece hoje e vão ter que demitir servidores. E farão isso por meio da avaliação de desempenho, não tenham dúvidas, isso vai acontecer. Além disso, os atuais servidores
e para os futuros, eles estabelecem várias vedações. Né? Vedação de férias acima de 30 dias. O que é férias acima de 30 dias? Muitos falam dos juízes, etc., etc., mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, por exemplo, do recesso escolar. Eles, por exemplo, proíbem, pela PEC 32, qualquer tipo de remuneração, de evolução de carreira que não seja por avaliação de desempenho, ou seja, acaba a evolução por tempo de serviço, acaba as figuras de tempo, acaba quinquênio, triênio, anuênio, sexta parte, quarta parte, tudo isso passa a ser proibido constitucionalmente. Eles mexem nas possibilidades, por exemplo, de você buscar na justiça reajustes anteriores. Eles mexem na possibilidade de você ter o que nós chamamos de salário substituição. Tudo isso já está constituído naquilo que eles chamam de vedações. Passa a ser constitucionalmente proibido um conjunto de direitos que foram conquistados pelos servidores. E aí muitos dizem, mas isso só vai valer para os novos. Sim, mas só que tu vai colocar dentro da Constituição que um conjunto de direitos, um conjunto de possibilidades são proibidas. E a gente sabe que no direito administrativo, e aqui nós estamos num seminário aqui sobre, enfim, sobre a questão do direito administrativo, no direito administrativo, cada regulamentação de cada uma concessão precisa passar por projeto de lei, no mínimo decreto e portaria. E como é que você vai editar um projeto de lei, a Câmara de Vereadores vai aprovar um projeto de lei, se na Constituição é proibido? Então, isso não faz muito sentido. É óbvio que o capítulo todo de vedação vai atingir a todos os servidores, de uma forma direta ou de uma forma indireta. Bem, e aí a gente pega, mas então o conjunto dos servidores da ativa serão afetados? Sim, serão afetados. Serão afetados porque vão ter demissões, muito provavelmente, e serão afetados por uma série de direitos que não vão poder ser mais garantidos. A outra questão que eu acho bastante importante é aposentados serão afetados. Mas como aposentados serão afetados? Bem, aposentados serão afetados porque a ideia de vínculo, como a gente conhece, de função pública, deixa de existir. Como é que você vai garantir paridade se aquele cargo que antes existia não vai existir mais? As carreiras serão todas reestruturadas a partir da nova forma de vínculo. Ou seja, você não terá mais a referência entre aposentado e servidor da ativa. E, vamos lembrar, principalmente para estados e municípios, os novos servidores, tirando as carreiras típicas de Estado, preferencialmente terão seu sistema previdenciário vinculados ao regime geral de previdência e não mais aos sistemas próprios de previdência, não mais ao Sampaprev, por exemplo. Bem, o que vai acontecer com o Sampaprev? Entrando o Sampaprev, entrando novos servidores, não... Fausto, abre seu microfone, por favor. Abrir, obrigado. Ao mesmo tempo, quando você minimamente construir esse modelo, e esse modelo estiver andando, os novos servidores não estarão mais vinculados, por exemplo, ao Sampaprev. O que vai acontecer? O Sampaprev vai entrar em desequilíbrio, óbvio, desequilíbrio atuarial. Entra novos aposentados e não entra novos servidores contribuintes. O que vai acontecer? Bem, já está previsto na reforma da Previdência. Toda vez que o sistema entra em desequilíbrio, você tem contribuições complementares. Contribuições complementares significa tungar mais o salário de servidores ativos e aposentados. Vamos lembrar que a gente passou recentemente ao debate dos 12 para os 14, e vamos lembrar que a proposta original chegava a ter desconto de até 21% dos servidores públicos no seu salário. Isso inevitavelmente vai acontecer se a PEC for aprovada. Não acontece no primeiro momento, mas no espaço de 5 anos, provavelmente, esses aumentos irão acontecer. Ou seja, quando a gente fala da PEC 32, nós estamos falando de uma mexida estrutural no Estado brasileiro. Bem, e aí, para encerrar minha fala, né, para poder abrir um pouco a conversa com vocês, eu queria chamar a atenção, primeiro, né, de que a gente precisa ter muita estratégia nesse momento. Nós precisamos, antes de mais nada, barrar a PEC 32. Esse é o ponto específico. Todas as entidades hoje do setor público estão organizadas, estão mobilizadas, estão indo para a rua, dia 18 tem ato aí, unificado, para quê? Para a gente barrar a PEC 32. É fundamental que a gente barre a PEC 32. Porém, é bastante difícil. Nós temos hoje minoria dentro do Congresso Nacional, e o governo Bolsonaro abriu a caixa do seu orçamento para comprar o Centrão. Ou seja, hoje eles aprovam quase tudo que eles quiserem dentro daquele Congresso Nacional. Se a gente não tiver pressão pesada sobre deputados e senadores,
a gente não barra a PEC 32. E mais, se a gente não tiver estratégia, nós podemos minimamente perder absolutamente tudo. Então, nós temos que ter estratégia na negociação da PEC 32, nos seus movimentos ali, nós temos que ter minimamente artigos de saída, artigos que a gente chama de salvaguardas. Por que a gente chama de artigos de salvaguarda? Vamos lembrar o nosso debate sobre emprego público, e a gente reverteu muito dos dilemas do emprego público, questionando a própria razão e a função do próprio Estado e como o emprego público entrava. Nós precisamos reconstruir minimamente mecanismos que, caso a PEC 32 seja aprovada, a gente possa fazer a sua reversão num próximo governo, ou minimamente a gente possa reverter na própria justiça. Eu acho que nós temos que ter estratégia na discussão. A meta nossa é barrar a PEC 32, a todo custo, mas se ela passar, ela não pode passar do jeito que está, e a gente precisa garantir que a gente tenha mecanismos que a gente possa desconstruir depois. Por quê? Porque, vamos lembrar, né? Nenhuma PEC que foi aprovada por nenhum governo foi desmontada no governo seguinte. É muito difícil a gente ter um acordo que desorganize a gestão, que reorganize e desconstrua o que foi feito pelo governo anterior. Então, nós temos que ter muita tranquilidade nesse momento de saber lidar com essas questões, saber operar nessas discussões, para que a gente possa, de alguma forma, avançar para frente. Como é que vai ser essa aprovação? Nós não sabemos, né? A proposta do atual relator e do presidente da comissão é que até o meio de agosto a gente comece um processo de aprovação. A intenção deles é até o final de agosto a reforma administrativa esteja aprovada na Câmara dos Deputados. Acho hoje, olhando um pouco o calendário, bastante apertado, mas eles vão forçar a mão para isso. Tem muita bagunça dentro do Congresso Nacional, toda essa questão agora eleitoral, toda essa questão aí do sistema eleitoral está ocupando um espaço bastante importante do Congresso, mas a gente sabe que eles vêm numa aceleração de tudo colocar voto e passar o trator por meio do Centrão. Então, a gente precisa estar mobilizado. É fundamental que a gente participe de todas as atividades de mobilização que vão acontecer e já estão acontecendo, e que, de alguma forma, no para frente, a gente construa minimamente essas saídas. E vamos lembrar, né, os governos estaduais e municipais, todos, de alguma forma, já estão escrevendo a sua proposta aí de reorganização a partir da PEC 32. O próprio governo Dória acabou de mandar, semana passada, um projeto de lei nessa linha aí para a Assembleia Legislativa, e a gente vai assistir muito provavelmente isso no governo de São Paulo. Não tenho dúvidas, essa PEC sendo aprovada, no momento seguinte, tudo que a gente conhece no Estado vai ser alterado. Vai demorar um pouco, mas rapidamente eles vão implementar partes importantes dessa reforma. Nós temos que acelerar a luta e, de alguma forma, barrar essa tramitação. Como fazer isso? Eu acho que esse é o grande desafio de vocês, é o grande desafio do movimento sindical. Está provado que a gente só breca o Congresso Nacional se a gente tiver mobilização e, de alguma forma, boa interlocução lá dentro, e que a gente tenha também estratégia de luta. Gente, eu acho que esse é um pouquinho, né? O nosso combinado era falar em torno de 20 minutos, mas a gente está aberto aqui para o debate com vocês, com relação aos dilemas aí, como é que a gente vai pensar para frente a partir da PEC 32. Obrigado.